Olá, vamos direto ao ponto hoje. Pensa só numa situação. Uma instituição de caridade que cuida de crianças, por exemplo, consegue um imóvel e resolve alugar para ajudar a pagar as contas. Faz sentido a prefeitura chegar e cobrar imposto dessa renda, que no fundo vai sustentar o trabalho social deles? Pois é, essa questão que é super complexa foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente vai entender direitinho qual foi a resposta. Essa é a grande pergunta, né? Para muitas organizações, isso é um dilema gigantesco, tanto financeiro quanto moral. De um lado, você tem a necessidade de conseguir dinheiro para manter o projeto de pé, do outro, a prefeitura que olha para aquele imóvel e vê uma oportunidade de arrecadar imposto. É uma tensão constante entre a missão social e a obrigação de pagar tributos. Para a gente entender isso na prática, imagina o seguinte: pensa numa escola sem fins lucrativos que ganha de doação um prédio antigo. Para levantar uma grana para bolsas de estudo, eles resolvem alugar o imóvel. Tudo certo, né? Até que um dia, pá, chega uma conta de IPTU da prefeitura. Uma conta tão alta que pode simplesmente zerar todo o lucro que eles teriam com o aluguel. E aí, como fica? E aí que está o nó da questão. Para a prefeitura, a lógica é simples. Tem um imóvel alugado, tem que pagar imposto. Ponto. Mas para a organização, aquele dinheiro do aluguel é vital, é o que mantém as portas abertas. Então, de que lado a lei deveria ficar? Bom, a boa notícia é que a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu uma resposta definitiva para essa confusão. E essa resposta não é só uma opinião, não. Ela é obrigatória para todo o país. É aí que entra o STF. Como ele é o guardião final da nossa Constituição, o tribunal interveio para criar uma regra clara, que vale para todo mundo. Isso acabou com uma baita insegurança jurídica que milhares de organizações viviam Brasil afora. A ferramenta que eles usaram para isso tem um nome meio técnico: súmula vinculante. Mas o que é isso, afinal? Pensa assim, uma súmula vinculante não é um conselho, é uma ordem. Ela obriga todos os juízes e todos os órgãos do governo a seguir aquela interpretação sem tirar nem pôr. É tipo uma regra do jogo que ninguém pode ignorar. E aqui está o texto da tal súmula, a de número 52. É um texto curto, mas com poder imenso. Ele diz basicamente duas coisas. Primeiro, o imóvel, mesmo alugado, continua imune de imposto. E segundo, e aqui vem o pulo do gato, existe uma condição. O dinheiro do aluguel tem que ser obrigatoriamente usado na missão principal da entidade. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Quem exatamente está protegido por essa regra e quais são as condições para essa proteção valer? Então, quem entra nesse guarda-chuva da Constituição? Bom, a gente está falando da espinha dorsal do nosso setor social. São as instituições de assistência, tipo abrigos, orfanatos, também as escolas e universidades sem fins lucrativos e, claro, as entidades religiosas de qualquer crença, como igrejas e templos. Mas aqui tem a regra de ouro. Não é um cheque em branco. A organização precisa garantir que cada centavo que entra do aluguel vá direto para a sua atividade principal. Se o dinheiro for para comprar comida para um abrigo, perfeito. Agora, se for para comprar um carrão de luxo para o diretor, aí, meu amigo, a imunidade já era. E olha que interessante, o STF entende essa proteção de um jeito bem amplo. Não importa se o imóvel está alugado para uma loja, se é a casa paroquial onde o padre mora, ou até se o imóvel está vazio por um tempo esperando um novo inquilino. A lógica é a mesma. Se aquele bem faz parte do patrimônio que sustenta a missão da entidade, ele está protegido. Agora, a parte talvez mais interessante dessa história toda é como o tribunal resolveu a questão das disputas. É aqui que a gente tem uma reviravolta jurídica que, olha, faz toda a diferença. Pensa bem, a prefeitura manda a conta de IPTU, dizendo que a entidade não está usando o dinheiro do aluguel do jeito certo. E aí? Na hora de um processo, quem tem que apresentar as provas de que está certo? É a entidade que tem que provar que é inocente ou é a prefeitura que tem que provar que ela está errada? A resposta do STF é direta e reta. A responsabilidade de provar qualquer irregularidade é da autoridade fiscal, ou seja, do fisco. Isso vira o jogo completamente. Não é a instituição que precisa provar que está certa, é o governo que precisa provar que ela está errada. E essa citação aqui é a chave de tudo. Ela basicamente cria uma presunção de inocência para a entidade. Ou seja, a lei já parte do princípio de que a organização está fazendo a coisa certa. Se a prefeitura discorda, o problema é dela de ir atrás e provar o contrário. Isso é uma proteção gigantesca contra fiscalizações arbitrárias. Então, tá, vamos amarrar as pontas. No fim das contas, por que essa decisão é tão importante no dia a dia? Qual o impacto real dela? O impacto disso é enorme. Primeiro, dá poder para essas organizações, porque permite que elas criem fontes de renda sustentáveis sem medo de serem punidas com impostos.
Segundo, traz uma baita segurança jurídica. Acaba com aquela loteria de cada município interpretar a lei de um jeito. Agora a regra é uma só e vale para o Brasil inteiro. E por fim, isso fortalece a sociedade civil como um todo, garantindo que mais dinheiro chegue onde ele realmente precisa chegar. No final das contas, essa decisão do STF é muito mais que só uma regra de imposto. É uma declaração sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir. E isso nos deixa com uma reflexão importante. Como as nossas leis podem ser ferramentas para fortalecer e não para criar obstáculos para o trabalho de quem se dedica a fazer o bem? Fica aí a pergunta.